Oi! No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de pintura de agulha, finalmente! Eu acho que muita gente só seguiu esse canal pra ver esse vídeo em específico, é disso que eu vi. E chegou o dia, gente! Antes de bora lá, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha e me segue lá no Instagram que lá eu apareço todo dia, beleza? Agora sim, bora! Então, para fazer seu exercício em pintura de agulha, você vai precisar de um pedacinho de tecido, nesse caso eu estou usando algodão cru, é bem pequenininho mesmo, deve ter uns 7 centímetros. Um bastidor, nesse caso eu estou usando de silicone, alguma coisa para passar o risco. Eu vou usar essa caneta aqui da Friction, que ela apaga com calor, mas como é só um exercício, você pode usar uma lapiseira comum, uma caneta, qualquer coisa que você queira, beleza? A gente vai precisar de linhas também, obviamente, mas eu vou falar sobre elas um pouquinho mais pra frente. Primeiro a gente vai fazer o risco. Então, o mais comum para se treinar pintura de agulha é fazer ou um quadradinho ou uma pétalazinha, porque são as duas coisas mais básicas, assim, mais simples que tem para você preencher. Então, eu vou fazer primeiro essa pétalazinha. Faz aí no olho mesmo, talvez fique torta que nem a minha, mas beleza. A gente vai arranjando ela enquanto a gente borda. Tá meio torta, mas tudo bem. Então é aqui que a gente vai preencher com pintura de agulha. Agora, eu vou usar 3 cores para preencher essa pétalazinha. E para ficar mais fácil quando eu estiver preenchendo, para eu ver quando eu preciso mudar de cor, eu vou fazer algumas linhas guias na horizontal. Então eu vou pegar outra cor para vocês saberem que é outra coisa que eu tô fazendo agora. Vou pegar o rosinha. E vou fazer essas linhas guias desse jeitinho aqui, porque é aqui que eu vou mudar de cor. E antes de partir para a execução mesmo, você pode fazer ainda outro tipo de linha guia, que é a direção do ponto. Então peguei mais uma cor diferente para vocês saberem que é outra coisa. E eu vou fazer a linha da direção do ponto. O que é isso? É eu fazer linha guia para eu saber que eu preciso seguir. Não tá pegando essa caneta. Como eu ia dizendo, vocês vão fazer essas linhas guias de direção do ponto para vocês saberem em qual ângulo vocês têm que colocar o ponto. Então aqui, como é uma pétalazinha, ó, eu segui um formato um pouquinho arredondado para seguir o formato da pétala. E eu tenho um vídeo só sobre direção do ponto, então se você quiser assistir, vai ali no canal e assista o vídeo de direção do ponto, que fica mais fácil você entender. Mas basicamente você coloca o guia de direção para você saber que você tem que fazer uma curvinha, ou se você tem que ir reto, ou se você tem que ir na horizontal, tá bom? Aqui, como o nosso formato é bem simples de pétala, né? Não tem muita coisa que fazer, mas se você vai fazer um bordado um pouco mais complexo, daí a direção do ponto te ajuda para você seguir sempre aquele caminho, beleza? Então o risco ficou assim. O preto mais forte é o contorno, o rosinha é onde a gente vai mudar de cor e o pretinho mais clarinho é a direção do nosso ponto. Como eu disse, eu vou usar 3 cores para fazer esse degradê e eu peguei essas 3 aqui, 1016 da Anchor, 1018 e 72 tudo da Anchor. Geralmente na pintura de agulha a gente quer fazer o mínimo degradê que seja, né? Você também pode escolher só uma cor para treinar, tipo só esse daqui e seguir com ele. Mas é comum quando a gente usa pintura de agulha a gente querer dar pelo menos um degradêzinho aí, uma mudança de cor bem pequenininha. Então sobre esse degradê, essas 2 cores aqui, elas são mais próximas entre si do que essas 2. Eu fiz isso para vocês verem como que fica a diferença. Porque quanto mais próximas as cores forem uma da outra, mais sutil vai ser o seu degradê. Ele vai ficar mais homogêneo, porque tá mudando de cor de pouquinho em pouquinho. Tá indo do claro até o escuro de pouquinho em pouquinho. Quando você pega 2 cores que são muito diferentes entre si, o seu degradê ele não vai ficar tão homogêneo assim, ele vai ficar mais súbito. Porque você vai pegar uma cor clara e ir direto para uma cor escura sem o intermediário. Se eu pegasse essas 2 aqui para fazer o degradê, daí ia ficar realmente bem súbito, bem aparente que eu mudei de cor, porque elas são muito contrastantes. Essa é muito clara e essa é muito escura.
certo? Então se você quer fazer um degradê suave, pegue cores que vão de pouquinho em pouquinho, indo do mais claro até o mais escuro. E também, quanto mais cores você pega, mais homogêneo também fica o seu degradê. Claro, se você escolher as cores que combinam entre si para formar um degradê de verdade. Porque, por exemplo, se eu escolher 6 cores, meu degradê vai ficar mais homogêneo do que se eu escolher 3, porque tem mais cores para complementar aqui. Mas se eu escolher 4 cores e colocar essa daqui no meio, ela não tem nada a ver com as outras. Tá vendo que ela salta aos olhos porque ela é muito mais avermelhada, alaranjada do que as outras que são mais roxinhas? Então não adianta nada eu escolher 10 cores diferentes e tiver essas cores que não tem nada a ver entre si. Eu vou começar preenchendo aqui essa partezinha de cima com a cor mais clara, o 1016. Lembrando que você não precisa pegar essas cores para treinar aí na sua casa, você pode pegar as que você tem, beleza? Aqui eu vou usar um único fio na agulha, mas você também pode experimentar usar 2 fios, 3 fios, enfim, pintura de agulha pode ser feita com quantos fios você quiser. A única regrinha que eu sempre falo é que quanto menos fios você usar, mais delicado vai ficar o degradê. Então eu vou usar um fio só, que é o degradê mais delicado que tem. Se você usar 6 fios, vai ser o degradê mais, tipo, robustão, assim. Para prender a nossa linha no tecido, eu não vou dar um nozinho aqui na ponta, porque como eu vou ficar preenchendo e furando esse tecido várias vezes, esse nozinho alguma hora vai acabar me atrapalhando. Então como que eu vou prender a linha no tecido? Eu vou subir aqui dentro da onde eu vou preencher, para não ficar aparecendo, e aí eu vou deixar um rabicozinho aqui atrás. Deixa eu virar para vocês verem. Tá vendo que eu deixei esse rabicozinho aqui atrás? Mais ou menos o tamanho de 2 dedos, por aí. Vou deixar esse rabicozinho aqui atrás e ficar segurando ele para ele não soltar. Então eu vou vir aqui pra frente, ficar segurando o rabicozinho e eu vou dar um mini pontinho, muito pequenininho mesmo, tamanho de uma única trama ou 2 traminhas, bem pequenininho. E aí eu vou puxar isso lá pra trás, sempre segurando o rabicozinho para ele não sair do lugar. Depois que eu dei esse mini pontinho, eu vou subir em outra trama com a minha agulha. Não pode ser na mesma, senão o ponto vai se desfazer. Vou subir numa trama ao lado, sempre segurando o rabicó. E vou descer de novo dando outro mini pontinho. Então, no total, a gente vai dar 2 mini pontinhos com o rabicózinho lá atrás. E aí, depois que você der esses 2 mini pontinhos, daí você pode soltar o rabicó, que ele já vai estar preso. Ó. Se você puxar a linha, você vai ver que ela não sai mais, beleza? Você já pode cortar o seu rabicó, ou se você quiser que ele fique ainda mais preso, você pode preencher um pouquinho e depois cortar a sobrinha dele ali atrás, que aí com certeza não vai sair. Como essa linha é mais clara, ficou mais difícil de enxergar aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa com as próximas linhas e aí vai ficar mais fácil de ver. Então, para preencher a primeira camada da nossa pintura de agulha, eu vou começar aqui no centro do desenho e partir para a minha borda. Então, a primeira camada vai ser sempre assim, vou entrar aqui no centro e ir para a borda. Minha borda tá super torta, mas beleza. O objetivo aqui é preencher toda essa camada desse jeito aqui. Então, se você quiser fazer primeiro algumas linhas guias, como se fosse o risco que a gente fez, para ficar mais fácil de seguir essa direção, fique à vontade. E se você quiser sair preenchendo tudo já, é só você fazer um pontinho ao lado do outro, desse jeito aqui. Então, você vai vir sempre bem do ladinho para preencher bem, não pode ficar tecido aparecendo entre os pontos. Se ficar tecido aparecendo, você volta aqui e faz mais um ponto entre eles, tá? Para preencher bastante mesmo. E você vai preencher essa primeira camada inteira. O tamanho do seu ponto, eu gosto de usar pontos de até 1 centímetro mais ou menos, porque eu acho que se você faz o ponto muito grande, por exemplo, 3 centímetros de ponto, fica muito mais difícil de você preencher. E se você faz um ponto muito pequenininho, tipo 1 milímetro, fica mais difícil de você fazer o degradê. Então eu gosto de fazer pontos que tem 5 milímetros, 1 centímetro, mas
Isso é muito livre, sabe? A pintura de agulha é uma técnica muito, muito, muito livre mesmo. Então fique à vontade para testar, para experimentar. E aí você vai vendo qual tipo de ponto, qual tamanho de ponto você gosta mais de fazer. Mas se você quer um conselho meu, eu gosto de pontos que tem 1 centímetro, 5 milímetros, por aí vai. Tá vendo que eu tô preenchendo? E eu tô fazendo pontos de tamanhos variados aqui, ó. Eu não tô fazendo tudo retinho, como se fosse um ponto cheio. Eu tô variando o tamanho deles. Alguns vêm até aqui mais pra baixo, alguns ficam mais pra cima e outros vêm mais pra baixo de novo. Isso é muito importante de eu fazer para eu conseguir fazer um bom degradê depois, para eu conseguir mesclar uma cor na outra. Então você sempre tem que fazer essa diferença de pontos que eu gosto de chamar de zigue-zague. Então você sempre tem que fazer esse zigue-zague aqui na parte de baixo. E na parte de cima, como a gente está fazendo uma pétala, você sempre tem que tentar fazer o mais retinho possível, né? Se você quiser fazer essa bordinha bem rente, bem alinhada mesmo, antes de você começar a preencher, você pode fazer um contorno em ponto atrás ou ponto partido, que aí a borda fica mais rentezinha, mais bonitinha, tá bom? Então, ó, vou preencher todo o meu espaço desse jeito aqui, sempre diferenciando o tamanho dos pontos e preenchendo muito bem para não ficar o tecido aparecendo atrás. Se ficar, eu volto aqui e preencho de novo. Olha só, preenchi tudo isso, mas agora eu tenho um segredo para contar. Sempre que você fizer um exercício desse e definir aqui o risco rosa, que é a mudança de cor, você vai ter sempre que ultrapassar um pouquinho esse risco. Então aqui no caso, eu não ultrapassei ele porque senão meu ponto ia ficar muito grande e aí, como eu disse, ia ficar mais difícil de preencher tudo e, consequentemente, fazer o degradê. Então eu não ultrapassei ele para o tamanho do meu ponto ficar bom. Mas eu sempre tenho que ultrapassar um pouquinho para eu conseguir mesclar a próxima cor que eu vou colocar de uma maneira melhor. Porque se eu começar a próxima cor agora, essa minha primeira partezinha vai ficar muito pequenininha, porque eu tenho que mesclar uma cor com a outra, certo? Então o que eu vou fazer agora? Ao invés de já mudar de cor, eu vou de novo fazer uma camada com essa mesma cor. E agora eu já vou para minha próxima camada, só que não vou mudar de cor ainda. Para fazer da segunda camada em diante, a gente sempre vai entrar aonde já está bordado e sair aonde ainda não está bordado, e sair no tecido, tá bom? Isso ajuda a ficar menos buraquinhos no degradê. Se você faz o contrário, se você entra aqui aonde é tecido e sai aonde está bordado, a agulha vai formar uns buraquinhos muito aparentes. Então, para ficar mais homogêneo também, a gente sempre sai aqui aonde já está bordado e vai pro tecido. Certo? Isso é muito importante para fazer o nosso degradê ficar bem bonitinho. E aí, quando você entrar aqui na parte bordada, você tem que tentar partir a linha da camada anterior ao meio. Então aqui, como eu estou usando uma única linha, fica um pouquinho mais difícil, mas se você usar uma agulha
fininha, como essa daqui que eu tô usando, que é a número 12, ou a número 9 também serve, fica mais fácil. Óbvio que não é em todo ponto que você vai conseguir partir a linha ao meio, mas sempre tente, porque isso também faz com que diminua os buraquinhos, ó. Tá vendo que quase nem parece que eu tô colocando uma nova camada aqui? Eu tô partindo todos esses fios ao meio, tá ficando bem homogênea essa outra camada que eu tô colocando aqui, certo? Então agora você tá vendo que eu tô entrando aqui onde tá bordado e saindo aqui um pouquinho para baixo do risco que eu fiz. Vou preencher uma nova camada inteira desse jeito. Ó, dessa vez eu não parti a linha ao meio, então, tipo, tá tudo bem, não precisa ficar se martirizando caso você não consiga partir todas as linhas ao meio, certo? Mas sempre tente, porque o degradê fica legal desse jeito. O que é importante é você sempre entrar aqui na camada que já tá bordada, tá? Mesmo que você entre com a agulha entre dois pontos, é importante que você faça isso aonde já tá bordado. Quando eu falo partir a linha ao meio, é literalmente partir a linha ao meio, né? Quando eu mudar de cor, eu vou mostrar melhor, porque essa cor é muito clarinha, daí fica mais difícil de ver. A linha tá acabando, eu ainda tenho um pouquinho para fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui pro meu avesso. E para eu finalizar essa linha, é só passar embaixo do que já tá bordado, que ela já fica bem presa. Quando você tem um bastidor pequenininho, esse trabalho fica um pouquinho mais difícil, né? Beleza. Ó, só passei aqui embaixo do que já tava bordado. E corto. Então agora eu vou pegar outra linha da mesma cor. Vou fazer aqueles 2 mini nozinhos para prender a linha no tecido. Olha, eu nem viro pro avesso para fazer esses 2 mini nozinhos, eu só seguro aqui a pontinha com o meu dedo, aí eu puxo até chegar rente ao tecido, faço mais um mini nozinho e aí eu solto. Eu vou continuar preenchendo aqui até finalizar mais essa camada. Terminei essa camada, agora já ultrapassei o meu risco de mudança de cor, então eu vou finalizar essa linha aqui e pegar a próxima cor. Peguei então o 1018 da Anchor agora, que vai ser o começo do meu degradê. Olha só, vou fazer esses 2 mini pontinhos de novo, agora vai dar pra ver melhor. Segura aqui o rabicozinho atrás, pra linha não escapar. Faça um mini pontinho bem pequenininho mesmo. É tão pequenininho que nem dá pra ver direito. E venho aqui pertinho, faço outro mini pontinho. Agora, como eu vou começar a fazer o meu degradê, vai ser a mesma coisa que a camada anterior que eu fiz. Eu vou entrar aqui onde já tá bordado e sair aqui onde ainda não tá bordado, certo? Só que agora, como eu tô mudando de cor, eu preciso me atentar àquele zigue-zague que eu falei no começo. Então, quando eu entrar aqui na camada anterior, eu preciso fazer os pontinhos de tamanhos diferentes para eu conseguir que uma cor mescle na outra. Então eu faço um pontinho um pouquinho mais para baixo, eu faço um pontinho um pouco mais para cima, entrando mais na cor anterior. Eu vou brincando com essas alturas para eu conseguir realmente mesclar uma cor com a outra, como se fosse uma engrenagem. Olha só, cheguei com a câmera aqui mais perto para vocês conseguirem enxergar o que eu tô fazendo. Então, ó, coloquei um ponto aqui, agora eu vou colocar um pontinho aqui mais pra baixo, ó. Tô partindo a linha ao meio, tá vendo? Minha agulha tá entrando partindo a linha mesmo.
e coloco a agulha aqui embaixo. Agora que eu coloquei uma aqui embaixo, eu vou voltar aqui pra cima. Não tem uma regrinha, tá bom? Não é exatamente um ponto curto, um ponto longo, apesar do nome ser isso, né? Não é uma regrinha matemática, assim. Então, você pode colocar várias alturas diferentes de ponto, fazer 2 pontos grandes, aí um ponto curto. Enfim, como eu disse, a pintura de agulha, ela é muito, muito, muito livre. E até por isso, às vezes, as pessoas se assustam quando vão começar a fazer, né? Porque elas estão acostumadas a fazer um ponto super certinho, assim. Por exemplo, o ponto haste, que tem uma regrinha mesmo para você seguir, para fazer o ponto, né? A pintura de agulha, ela é mais livre, você pode deixar a sua mão mais solta para fazer esse degradê. Porque se você fica com a sua mão rígida e quer fazer tudo certinho como se fosse uma equação matemática, daí o seu degradê não vai ficar bom, porque você vai ficar com medo de fazer essa diferença de pontos, tá bom? Então, não tenha medo de fazer esse zigue-zague, essas alturas diferentes que eu tô colocando aqui, ó. Tá vendo como uma cor se encaixa na outra e vai formando um degradê mais suave? É isso que eu quero dizer com a pintura de agulha. Então, deixe sua mão livre, que aí quando você realmente se soltar e começar a fazer vários pontos de tamanho diferente, sem se preocupar se você tá seguindo a regrinha certa ou não, daí esse seu degradê vai começar a ficar bem suave mesmo, bem homogêneo. Agora, se você não fizer essa diferença de pontos, se você colocar todos os pontos na mesma altura, não vai parecer um degradê, vai parecer blocos de cor, porque uma cor não vai conseguir entrar dentro da outra e formar essa engrenagem que eu disse, né? Então elas não vão se mesclar. Coloquei uma um pouco mais para cima, agora eu coloco uma um pouco mais para baixo. Aí se eu quiser eu volto e coloco uma na metade das alturas, dos dois. Não tem uma regrinha assim. E fiz essa primeira parte do degradê, mas olha só, se você é uma pessoa atenta, você já percebeu que de novo eu não ultrapassei a marcazinha aqui rosa, que é a mudança de cor. Então, o que eu tenho que fazer agora? Mais uma camada com a mesma cor. Então, eu só volto aqui no meio e continuo fazendo. Quando eu tô usando a mesma cor para fazer mais uma camada, eu tenho que continuar fazendo essa diferença de altura nos pontos, senão uma camada ela vai ficar mais gordinha do que a outra, certo? Porque elas não vão se intercalar. Então, mesmo que você tá fazendo a mesma cor, você tem que fazer o tal do zigue-zague. Não precisa ultrapassar muito a linha, só um pouquinho para você conseguir mesclar de novo depois. Terminei essa parte do degradê, vou voltar aqui para o meu avesso e finalizar essa linha para pegar a última cor. Olha só, com a interferência do sol que está entrando pela janela, o brilho parece que junta ainda mais e fica ainda mais suave o degradê. E aí quando eu coloco a mão aqui na frente, ó, dá para ver os dentinhos que eu fiz, esse zigue-zague que eu fiz com pontos de tamanhos diferentes de uma cor para outra, para eu conseguir com que as duas cores se mesclem, tá vendo? Então é exatamente esses dentinhos, esse zigue-zague que você tem que fazer aí no seu exercício, para não virar dois blocos de cor. Agora eu vou com a última cor, a mais escura de todas, fazer a última camada. De novo, 2 pontinhos para arrematar no começo. Olha só o tamanho do pontinho, minúsculo, bem pequenininho mesmo.
Se for muito grande, vai atrapalhar de qualquer jeito quando você for preencher. E a partir daqui não tem muito segredo, gente. É sempre entrar na camada anterior, tentar partir o fio ao meio, olha só. Tá vendo? Que eu tô entrando exatamente no fio, não tô entrando no... Ó, fiz uma linha aqui. Vou fazer mais uma partindo para vocês verem como que é. Então eu entro aqui pelo avesso e tento entrar no meio dessa única linha, ó, não é nem do ladinho nem do outro. Quando tá agrupado, quando tá um preenchimento inteiro já, que nem essa camada aqui de cima, fica muito mais fácil de fazer isso, porque as linhas estão mais juntinhas, né? Olha só os dentinhos aparecendo de novo. O degradê ficou assim, olha, dá pra ver muito certinho os dentinhos, pra você ver como que é pra mesclar uma cor com a outra mesmo. E aí quando o sol bate fica ainda mais suave, ó, porque o brilho parece que junta tudo aí, certo? Ó, muito fofinho, gente. Eu orgulhosa do meu próprio exercício. E agora pra tirar esse risco aqui de volta, que não contornei, é só usar o secador de cabelo, no meu caso, né, que eu usei a caneta que sai com calor, só usar o secador de cabelo, que aí fica só um negocinho aqui. Então aqui está, novamente, agora sem contorno preto em volta, que eu já tirei tudo. Olha só, vou deixar desse jeito aqui pra vocês verem bem certinho os dentinhos que eu fiz, o zigue-zague. E como eu disse, essa última cor que eu usei, ela é um roxinho, um vermelho, meio roxinho, não sei que cor é essa. Só que ela é mais escura, mais destoante das outras, né? Então, quando eu passo de uma cor para outra, fica mais súbito o degradê, porque ela é mais contrastante, certo? E aí, se eu usasse mais cores para intercalar tudo isso, daí meu degradê ia ficar ainda mais homogêneo. Mas para começar, 3 cores tá bom, gente. Não fica na neura de pegar 50 cores não, beleza? É preferível você pegar 3 cores que combinam do que 10 cores que não combinam, tá bom? E isso, façam aí na casinha de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô tentando focar. Se vocês tiverem alguma dúvida remanescente, façam aqui nos comentários que eu posso responder, pode vir a ser outro vídeo. E o avesso fica assim. Considerações finais. Treine bastante, você não vai sair daqui sendo a Gisele Bündchen do bordado, beleza? Então treine bastante, você vai fazer uma vez, aí vai ficar meio... Aí você vai fazer outra vez, vai ficar mais... Aí você vai fazer a terceira vez, vai ficar... Aí você vai fazer a quarta vez, vai ficar... Uou! E assim por diante. E se você quiser fazer um projetinho básico, mas não tão básico nem esse exercício, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que eu vou te ensinar como faz um cogumelinho, que é um projeto bem basiquinho assim, e você consegue fazer, não é muito difícil, beleza? Então clica aqui no link e comece sua aventura na pintura de agulha. É isso, beijo, tchau!